Já estamos de volta com imagens do plenário do Supremo para o início da sessão plenária desta quarta-feira. Declaro aberta esta sessão jurisdicional, dia 10 de dezembro de 2014. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu tenho a honra de informar a todos que estão presentes neste plenário o Dr. François Feltz, inspetor-geral de Serviços Judiciários do Ministério da Justiça francês, e a doutora Carla Devey Fontinha, magistrada de ligação da Embaixada da França. Sejam muito bem-vindos. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão extraordinária, realizada em 4 de dezembro de 2014. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausente justificadamente o ministro Dias Toffoli, Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos recursos, entre eles um recurso extraordinário com agravo com repercussão geral. Consulto os eminentes pares para saber se há algo a retificar na ata. E não havendo, declaro-a aprovada. Hoje, como os senhores e as senhoras estão vendo, nós temos uma pauta exclusivamente criminal. Eram casos pendentes, muitos que tramitavam nas turmas e agora foram afetados ao plenário. Temos mais pouca coisa de matéria criminal. Basicamente, hoje são habeas corpus e o primeiro a ser chamado é de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli. Trata-se de um habeas corpus 122.695, que procede de São Paulo, onde figura como paciente Bruno Leite Papa. Impetrante a Defensoria Pública da União, haverá sustentação oral. O doutor Gustavo de Almeida Ribeiro falará em nome da Defensoria Pública, então o eminente relator Dias Toffoli terá a palavra neste momento apenas para o relatório. Vou perguntar para ela. É o HC do 122.694. Sim, presidente. Eu faço um resumo diante da sustentação que haverá. Trata-se de HC impetrado contra a decisão do Superior Militar. Superior Militar. Trata-se, o pano de fundo, de crime militar de furto, artigo 240, caput do Código Penal Militar. Houve a condenação, já transitada em julgado, a pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, com sursi por 2 anos, mediante o cumprimento das condições impostas na sentença. Senhor presidente, o que se pretende é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a PPP, prescrição da pretensão punitiva na fase executória, com base na pena aplicada na sentença, que, na ótica do impetrante, teria prescrito entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Ocorre que o fato ocorreu após alteração legislativa em 2010. Trata-se da Lei 12.234, de 2010, que alterou o parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal e excluiu o parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Para o que interessa ao caso, a nova legislação estabeleceu que a prescrição não pode ter, por termo inicial, data anterior à denúncia. Então, este é o tema que nós vamos aqui em plenário, e por isso eu afetei ao plenário, porque para afastar esse dispositivo, nós então teríamos que estar aplicando uma inconstitucionalidade ou uma incompatibilidade deste dispositivo com a Constituição, e é isso que se pretende na impetração, uma declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por isso eu afetei o feito ao plenário.
O parecer da PGR foi pelo não conhecimento, ou, se conhecido, pela denegação. A PGR, no seu parecer, não enfrentou o tema da inconstitucionalidade da Lei 12.234 de 2010. Na teoria jurídica penal, este é um tema que também agita muitas discussões sobre esta nova legislação trazida em 5 de maio de 2010. Para os nobres colegas terem alguns termos, alguns momentos em consideração, a lei nova é a lei nova é de número 12.234, de 5 de maio de 2010, com vigência imediata a partir da publicação, ou seja, a partir publicado no Diário Oficial no dia 6 de maio de 2010, passou a ter vigência. O fato imputado, o furto, é de 6 de julho de 2010. Se nós considerarmos, senhor presidente, eminentes colegas, que entre a data do fato e o recebimento da denúncia pode-se contar a prescrição da pretensão punitiva, estar-se-á diante de uma prescrição. Se nós entendemos que a nova lei afastou entre a data do fato e o recebimento da denúncia a prescrição da pretensão punitiva, então esta pena ela se manterá. É este o tema jurídico que nós vamos tratar aqui. E dou por feito um resumo, o voto por escrito, ele é bem mais longo, o relatório, então eu dou por feito o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra e agradeço especialmente pela concisão de Vossa Excelência. Então, eu concedo a palavra ao doutor Gustavo de Almeida Ribeiro, que fará a sustentação oral em nome da Defensoria Pública Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Eminente ministro Ricardo Lewandowski, presidente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, eminente ministro Dias Toffoli, relator desta impetração, eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, eminente vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Vieco. Como já relatado por sua excelência, ministro Dias Toffoli, o tema tratado neste feito diz respeito à nova sistemática, à nova disciplina da prescrição trazida pela Lei 12.234. Portanto, esse feito, embora se volte contra uma decisão do Superior Tribunal Militar, trata de matéria penal comum, porque a Justiça Militar aplicava, por analogia, em seus julgados, o Código Penal comum. Portanto, no que interessa, no que importa ao feito ora em exame, a discussão cinge-se sobre a revogação feita pela Lei 12.234 do parágrafo 2º do artigo 110 do Código Penal Comum, que extinguiu uma das modalidades de prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa. Em que período? Entre a data do fato e o recebimento da denúncia, permitindo, nesse período, tão somente a prescrição pela pena em abstrato. Esse é o fundamento da impetração, a inconstitucionalidade, pelo excessivo alargamento, pelo excessivo aumento do prazo que o Estado, investigador, acusador, tem para ofertar denúncia e receber a denúncia, muitas vezes em se tratando de crimes de pequeno potencial, crimes simples, de apuração simples. É um alargamento que se mostra desarrazoado e desproporcional com a eventual gravidade do crime que será apurada posteriormente. O direito penal brasileiro fixou no seu Código Penal prazos diferenciados para a verificação da prescrição de acordo com a pena imposta. Quanto mais grave o crime, quanto maior a pena, maiores os prazos fixados para a verificação da prescrição. Em primeiro lugar, excelências, peço licença para ler um pequeno trecho tratando da prescrição, e ainda que em sede de direito civil, mas é um instituto presente em todos os ramos do direito, em que Silvio de Salvo Venosa diz em sua obra Direito Civil, volume 1, com fundamento na paz social,
na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência. A tendência moderna é restringir o lapso de tempo para o exercício de direitos, fixados em extensos 20 anos no Código de 1916, para as ações pessoais, artigo 177. Esse prazo mostra-se exagerado atualmente e foi restringido pelo novo Código, como apontaremos. Isso, claro, tratando de direito civil. Mas também no direito penal, o objetivo é trazer a paz, é punir a inércia estatal, é evitar a punição de um fato que ocorreu há muitos anos, já esquecido, em que o suporte probatório que o sustenta já está extremamente enfraquecido. Por isso, excelências, é que o prazo limitado e que sofre interrupções, é preciso que se diga isso, o prazo prescricional, ele sofre diversas interrupções. E é por isso que esse prazo não pode ser aumentado antes do recebimento da denúncia, com base exclusivamente na pena máxima prevista para aquele tipo penal. Porque, mesmo em situações, em pessoas acusadas do mesmo crime, crimes previstos no mesmo tipo penal, a gravidade, a pena fixada, a pena concreta pode ser totalmente diferenciada. O que dá mostras claras de uma gravidade maior ou menor, ainda que no mesmo tipo. Esse aumento, com a devida vênia, me parece trazer extrema insegurança jurídica. E para que fique claro essa situação, para que fique cristalina essa situação, peço licença para invocar um exemplo bastante simples, mas que é capaz de mostrar o quanto pode ser injusto esse alargamento exagerado, esse prazo integral para verificação da prescrição, se entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia só valer a pena em abstrato. Imaginem, Vossas Excelências, um peculato furto, praticado por um terceirizado ou um estagiário, com 21 anos, uma coisa de pequeno valor. A pena mínima é de 2 anos, a máxima de 12. Prevalecendo o entendimento que antes do recebimento da denúncia só vale a pena em abstrato, o prazo para o recebimento da denúncia será de 16 anos, ainda que naquele fato se verifique que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, que não há causa de aumento, de diminuição, ou seja, que a chance de imposição de pena, ainda que ela sobrevenha, vai ser de pena mínima. Imaginem, Vossas Excelências, que se esse fato acontecesse em janeiro de 2010, meses antes da edição da nova lei, o cuidado, a celeridade do Estado mínima para a imposição de pena seria uma. Ocorrida 1 ano depois, em janeiro de 2011, seriam 16 anos até o recebimento da denúncia, sem que isso configurasse prescrição. E dei esse exemplo para mostrar justamente que é claro que existem situações, eu estou dando exemplo de um peculato furto simples, e aqui já me antecipa um argumento, que poderia dizer, e se for um caso mais grave, mais complicado? Ora, aí reside a proporcionalidade e a razoabilidade. Sendo um caso mais grave, mais complexo, com pena imposta mais elevada, o prazo prescricional aumenta também. O prazo prescricional, com base na pena em concreto, ele aumenta. Quando passa de 2 anos, o prazo prescricional também será alargado, também será aumentado. A questão é que, baseando-se única e exclusivamente na pena em abstrato, situações totalmente diferentes, que tenham causado malefício totalmente distintos, terão para o início, e aqui me refiro ao início da ação penal, um prazo muito longo para a configuração da prescrição. Vejam, Vossas Excelências, que nesse exemplo que dei, um peculato simples, às vezes um terceirizado, alguma coisa de pequeno valor, 16 anos para o recebimento da denúncia. E eu poderia dar outros exemplos também que mostram o excesso que, com a devida licença, entende a Defensoria Pública ter ocorrido nessa alteração legislativa. E ainda há outro aspecto que traz inconstitucionalidade a essa mudança, que é o disposto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República, da razoável duração do processo, Excelências. É razoável que um processo, às vezes, que seja imposta uma pena pequena de 1, 2 anos, possa iniciar
mais de 10 anos depois, sem que se haja qualquer risco de prescrição, porque, de fato, com base na pena em abstrato, não terá prescrição. Isso é razoável a duração do processo? Ou isso não seria uma espécie de máscara para disfarçar a incapacidade, por uma série de razões, do Estado em promover a persecução penal a tempo e modo? Como já disse no começo da sustentação, Excelências, o processo penal, durante o curso do processo penal, ocorrem marcos interruptivos da prescrição previstos no Código Penal. O recebimento da denúncia é um deles. A sentença penal condenatória é outro. Ou seja, isso tratando de crimes de procedimento de juiz singular, sem falar do júri. Ou seja, não se trata a prescrição de algo que começa com o fato e vai ser contada sem qualquer interrupção até o trânsito em julgado da decisão. Não, há marcos interruptivos. Ou seja, no caso de um furto simples, cuja pena mínima é de 1 ano e a pena máxima de 4, 8 anos para o recebimento da denúncia de um furto simples, porque recebida a denúncia, interrompe-se o prazo. E começa de novo, esse prazo começa a ser contado novamente. E nem se diga também, Excelências, que todas as demoras decorrem de atuação da defesa. Isso não é verdade. Incontáveis vezes, os processos se arrastam por razões diversas, mas que não têm qualquer ligação com a conduta da defesa. Acompanho semanalmente as sessões da segunda turma e não me canso de ouvir o eminente ministro Gilmar Mendes se referir a processos de tribunal do júri, em que houve prescrição, a prisões cautelares intermináveis, em processos que não se concluem, muitas das vezes, sem qualquer interferência da defesa. Me lembro, inclusive, um especificamente, relatado por Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, trata-se do RHC 116.162, em que entre a remessa do Tribunal de Justiça e a autuação no tribunal de uma apelação, foram quase 2 anos. Quase 2 anos. Refiro-me ao RHC 116.162. Inclusive, naquela oportunidade, foi expedido ofício ao Tribunal de Justiça para a verificação do ocorrido. Também não são raras as informações prestadas por diligentes magistrados, mas constatando dificuldade com relação a servidores, a presença de juízes, promotores na vara. Ora, a questão é que não se pode imputar essa demora e, portanto, se aumentar excessivamente o prazo prescricional quando não deu causa à demora, a esse atraso, à defesa. Os prazos prescricionais no Brasil são bastante razoáveis, são bastante adequados para os tipos de pena, para que seja exercido pelo Estado sua atuação em tempo adequado. Não cabe a esse aumento do prazo prescricional, essa extinção dessa forma de prescrição, como um suposto fundamento de dar ensejo à impunidade. Basta que se diga, Excelências, e aqui mais um exemplo, que os exemplos mostram o quanto pode ser danoso esse novo sistema. Excelências, uma pena mínima de tráfico, 5 anos, sem causa de aumento ou diminuição. 5 anos. A pena máxima do tráfico é de 15. Ou seja, a prescrição, para quem receba uma pena mínima, entre o fato e a denúncia, vai ser de 20 anos. Uma pena mínima. Para se impor depois uma pena mínima. Ou seja, entende a Defensoria Pública que essa alteração é inconstitucional porque fere a razoabilidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica, porque prorroga exageradamente o prazo de atuação dos órgãos de acusação, enquanto a tendência tem sido o contrário, enquanto cada vez mais os processos se tornam eletrônicos, mais céleres, e também ofende o princípio constitucional da razoável duração do processo. Vejam, Vossas Excelências,
que a minha manifestação e o trazido na impetração discute o início do processo. Esses prazos que falei, esses exemplos que criei da tribuna, de 16 anos de prescrição, são para o início do processo, Excelências. O início. Uma pessoa de 21 anos, que tenha praticado um fato por 21 anos, e receba uma pena mínima de 16 anos para prescrição, me parece, com a devida vênia, ser flagrante o excesso trazido com a alteração legislativa feita pela Lei 12.234 no Código Penal. Mais uma vez, repito, embora essa matéria seja também aplicada na Justiça Militar, trata-se de direito penal, e o que pede a Defensoria Pública, portanto, é que seja concedida a ordem, reconhecendo-se que essa alteração trouxe um alargamento exagerado, desproporcional, que fere a razoável duração do processo. Pede, portanto, à Defensoria Pública a concessão da ordem, agradecendo desde já a atenção de Vossa Excelência. Agradeço ao doutor Gustavo. Devolvo a palavra ao ministro Toffoli. Senhor presidente. A ministra, eminente representante do Ministério Público, doutora Ela Vieco, pede a palavra para se pronunciar sobre a questão específica da constitucionalidade que não foi abordada pelo parquê. Exato. Egrégio Tribunal, ilustre defensor, agora na tribuna, Vossa Excelência invocou violação de princípios de segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, para requerer a esta Corte a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 110. Mas, na inicial, e me chamou muita atenção, está dito expressamente que viola o direito fundamental à prescrição e também a duração razoável do processo. Com relação a esse direito, alegado direito fundamental à prescrição, o Ministério Público entende que não existe esse direito fundamental, pelo menos no âmbito penal, tanto que a própria Constituição, ela diz que vários crimes, eles são imprescritíveis, né? Então, ao contrário, pela Constituição de 88, até abriu, assim, uma possibilidade do nosso sistema penal adotar o sistema que em outros países existe da imprescritibilidade de todos os crimes, né? Então, é bem verdade, pelos exemplos que foram trazidos, que nós chegamos a distorções, que são muitas no sistema penal brasileiro e que decorrem da má definição dos crimes e das penas. Então, se pode chegar a uma declaração, um afastamento inconcreto de uma determinada condenação, apenação, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, ou até em concreto, em abstrato, como há determinados tipos penais, em que há uma pena muito excessiva, muito desproporcional. Mas, no que tange às regras da prescrição em si, elas não são, vamos dizer, não há nenhuma violação ao princípio da proporcionalidade. Quer dizer, ao contrário, essa modificação legislativa há muito tempo é desejada, porque ela decorreu de uma interpretação jurisprudencial que foi cristalizada, e com a reforma de 1984, ela foi positivada. Mas, em si, essa alteração para deixar as coisas no seu devido lugar, de que a prescrição ela só começa a correr quando se trata de prescrição em concreto a partir do recebimento da denúncia, isso não afeta de modo algum o princípio da proporcionalidade. Se no caso concreto isso importar em desproporcionalidade, a solução está por outro caminho. E é exatamente o que eu
fui verificar, no caso do peculato, no 312, no parágrafo 1º, que realmente, com a alteração, com a pena de 2 a 12 anos, a prescrição, fica uma prescrição realmente muito alargada. Mas aí nós temos que ver se, no caso em concreto, né, se, por exemplo, há uma ofensa mínima, então, se é um caso de insignificância, então, se pode fazer justiça, se pode dar uma resposta de proporcionalidade pelo próprio exame do fato, da tipicidade, da culpabilidade, da antijuridicidade, mas não alterando as regras da prescrição. Com relação à duração razoável do processo, nesse ponto também, a interpretação da Constituição, ela, me parece, tem a ver com o processo. E aqui nós temos o prazo da prescrição para possibilitar a investigação. Então, se o prazo para a investigação ele é alargado, isso não significa que está se violando a duração razoável do processo, porque o que a Constituição fala é do processo. Com relação à investigação, inclusive, nós podemos sistematicamente também extrair da Constituição a ideia de que todas por exemplo, as violações a direitos fundamentais, a própria Constituição de 88, ela diz que tem que ser punida severamente. Então, ao contrário do que alguns preconizam, a nossa Constituição de 88, ela é bastante criminalizadora, né? Muito direcionada a usar, que pode ser questionado, mas afinal está na Constituição, de usar o direito penal como uma resposta a violações de direitos humanos ou de direitos fundamentais. Então, muito rapidamente, isso que o Ministério Público tem a se manifestar com relação à constitucionalidade dessa lei, em especial do parágrafo 1º, ou melhor, da alteração que levou à modificação do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal. Agradeço a Vossa Excelência. Agora está com a palavra o ministro Dias Toffoli para o voto. Presidente, cumprimento a sempre combativa Defensoria Pública da União. Bem, cumprimento a manifestação agora feita pela eminente Vice-Procuradora-Geral da República, querida Ela Vieco Volkme de Castilho. Eu vou procurar fazer um resumo do voto. O voto completo são 49 laudas, senhor presidente, mas eu fiz redistribuir aos eminentes colegas e imagino que agora, já durante a sessão, o ministro Marco Aurélio recebeu... Recebi na assentada. Na assentada, como Vossa Excelência... Já passei os olhos. Então, senhor Vamos presidente... ver se concordo com Vossa Excelência. Mas o colegiado é exatamente para isso, para o debate e chegarmos no conjunto dos olhares à melhor solução possível. Então, trata-se... só um elemento, senhor presidente, porque eventualmente os colegas na contabilidade da prescrição, entre o fato e o recebimento da denúncia, podem contabilizar menos do que 4 anos. É que aqui trata-se de menor, de 21, então cai pela metade, 2 anos. Né? Então, se nós adotarmos a tese da impetração, realmente ocorrerá aqui a prescrição. E eu, desde logo, digo que eu estou afastando a tese da impetração, entendendo que isso está no âmbito da ponderação do legislador, esta possibilidade de estabelecer os marcos. Então, houve aqui uma sentença transitada em julgado para a acusação
E a tese da defesa é que se ignore essa nova forma de marcos para a prescrição retroativa. A prescrição da pretensão punitiva tendo em vista a pena em concreto antes de se iniciar a execução. Então, eu inicio trazendo à baila a ementa do acórdão recorrido. Faço, senhor presidente, no item 1, no tópico 1 do meu voto, um esforço histórico sobre a prescrição retroativa, falando, então, de alguns, primeiro, da redação originária do Código Penal de 1940, estabelecia na redação originária que a prescrição, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena imposta, pela pena em concreto, e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, de acordo com aqueles marcos interruptivos, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo único da redação originária. A prescrição depois da sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, regula-se também pela pena imposta e verifica-se nos mesmos prazos. Esse dispositivo suscitou polêmica neste tribunal. No HC 38.186, Guanabara, Tribunal Pleno, 7 de agosto de 61, por maioria de votos, julgou-se extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva pelo decurso do prazo, a tanto suficiente entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. E trago aqui, então, o voto condutor deste acórdão, que foi da relatoria de um grande nome desta casa, o ministro Nelson Hungria. Vou omitir a leitura, senhor presidente, para não tomar o tempo das senhoras e dos senhores. Depois farei um pedido à assessoria de comunicação da casa para inserir o voto na íntegra, na internet, para que todos tenham acesso à íntegra do voto. Sigo aqui dizendo que, do entendimento de Hungria, divergiu Luiz Galotti, que, vencido, externou as suas razões em sentido oposto ao de Hungria. Também omito a leitura. E digo que, com base nesse e em outros precedentes, no mesmo sentido, que inclusive admitiram por maioria de votos a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, o Supremo Tribunal Federal acabou por editar a súmula de número 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Então, foi sumulado. E aí cito precedentes. Digo que sucederam-se novos e intensos debates, posteriormente, nesta casa, a respeito deste alcance da súmula 146. Entre 72 e 75, a jurisprudência restringiu a sua aplicação, deixando de reconhecer a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, até ser novamente alterado esse entendimento. E aí cito o HC 53.779, Rio de Janeiro, relator Cordeiro Guerra, mas do qual foi relator para o acordo o ministro Xavier de Albuquerque, que, por maioria de votos, assim se expressou: a prescrição pela pena concretizada de que trata a súmula 146 retroage tanto ao período regressivamente contado da sentença condenatória ao despacho de recebimento da denúncia, quando aquele compreendido entre este e o fato criminoso. E aí, então, foi restabelecida ao entendimento da súmula, que, por determinado período, ficou, de uma certa forma, deixado de lado por esta Corte em determinado período. E aí eu sigo, senhor presidente, falando de julgados, de relatoria de Leitão de Abreu, Xavier de Albuquerque. Falo de uma reação legislativa à súmula 146, por parte da Lei 6.416/77. Falo mais adiante, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, por força da alteração promovida pela Lei 6.416/77, a prescrição contemplada nos parágrafos 1º e 2º do 110
é tão somente da pretensão executória da pena principal, e aí me refiro a julgado da relatoria de Soares Munhoz, o RE 98.949, de modo que a prescrição retroativa que alude à súmula 146 não alcançava o período compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e aí eu cito o RE 94.162, Moreira Alves. Cito outros julgados, e mais adiante eu digo que o Supremo Tribunal Federal aplicou, sem jamais questionar a sua constitucionalidade, o artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal, na redação dada pela Lei 6.416 de 77. E cito Nilo Batista, e aqui eu vou me permitir a leitura. O Procurador-Geral da República, no processo PGR número 34.246/78, onde se propunha a arguição de inconstitucionalidade da inovação trazida pela Lei número 6.416/77, na matéria, proferiu o seguinte despacho: não é inconstitucional o parágrafo 2º do 110 do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei 6.416, de 24 de maio de 77, eis que não determina a aplicação retroativa do preceito nele consignado. Mas o Supremo Tribunal Federal, como já exposto, não somente aplicou essa alteração da Lei 64.16/77 aos fatos praticados na sua vigência, como estendeu sua ratio a fatos anteriores, a fim de interpretar restritivamente a súmula 146. Ocorre que, posteriormente, a Lei 7.209 de 84, a nova parte geral do Código Penal, porque até aqui, ministro Celso, Vossa Excelência sabe melhor do que qualquer um, Vossa Excelência estava em vigência a parte geral originária do Código Penal. E aqui passou, então, a partir de 1984, através dessa lei, a se ter uma nova parte geral. E o artigo 110 veio a ter, portanto, uma nova redação. Ao reformar a parte geral, a Lei 7.209/84 voltou a admitir a prescrição retroativa pela pena concretizada entre a data do fato e o recebimento da denúncia. E transcrevo o dispositivo. E esse dispositivo veio a ser alterado por esta lei, ora inquinada de inconstitucional na sua proporcionalidade por parte da Defensoria, na sua impetração no caso concreto. Trata-se da 12.234 de 2010, de 5 de maio de 2010, publicada em 6 de maio de 2010, da qual eu já fiz referência. Pois bem, senhor presidente, no segundo tópico, eu abordo de maneira extensa controvérsia doutrinária a respeito da Lei 12.234 de 2010. Começo por citar, lá do Largo de São Francisco, o eminente promotor de justiça hoje, e já há algum tempo em exercício de mandato eletivo, deputado Fernando Capês, assim sintetizou os efeitos desta nova lei. Segundo o antigo preceito legal constante do parágrafo 1º do 110, a prescrição, depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Consoante seu parágrafo 2º, a prescrição de que trata o parágrafo anterior pode ter por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. Pois bem, o dispositivo em comento trata da chamada prescrição retroativa, modalidade de prescrição da pretensão punitiva. É também calculada pela pena concretamente fixada na sentença condenatória, desde que haja trânsito em julgado para acusação, ou desde que improvido seu recurso. Tudo o que foi dito em relação à prescrição intercorrente ou superveniente é válido para a prescrição retroativa, com uma única diferença. Enquanto a intercorrente ou superveniente ocorrem entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado para a defesa, a retroativa é contada da publicação dessa decisão para trás,
reconta-se a prescrição, que antes teve seu prazo calculado, em função da maior pena possível, mas agora é verificada de acordo com a pena aplicada na sentença. Pode ser que, com um prazo bem mais reduzido, tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, entre marcos anteriores. Por essa razão, se o tribunal constatar que não ocorreu prescrição pela pena concreta entre a publicação da sentença condenatória e o acórdão, passará imediatamente a conferir se o novo prazo prescricional calculado de acordo com a pena concreta não teria ocorrido: a. entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa; b. entre o recebimento da denúncia ou queixa e a pronúncia; c. entre a pronúncia e sua confirmação por acórdão; d. entre a pronúncia ou seu acórdão confirmatório e a sentença condenatória; entre o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença condenatória no caso de crimes não dolosos contra a vida. Por que o nome retroativa? Porque se conta de frente para trás. O tribunal faz o cálculo da publicação da sentença condenatória para trás, ou seja, da condenação até a pronúncia, ou o recebimento da denúncia ou queixa, conforme o crime seja ou não doloso contra a vida, e assim por diante. É como se o tribunal estivesse retrocedendo do presente ao passado gradativamente. Depois de trazer esses conceitos de uma maneira bastante límpida, passa a abordar a modificação legislativa, o mesmo autor. E continua, então, Fernando Capês. O que foi modificado com a promulgação da Lei 12.234/2010? De acordo com a atual redação do artigo 110, parágrafo 1º, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. E veja que a lei, ela não fala do recebimento da denúncia ou queixa, que até é uma impropriedade, né? Porque os marcos sempre foram recebimento da denúncia ou queixa. A lei simplesmente fala da denúncia ou queixa, a lei de 2010. Com isso, o que houve, na verdade, continua este autor, foi apenas a vedação da prescrição retroativa incidente entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa. A lei equivocadamente não apresenta a palavra recebimento. E aí já aborda, então, este autor exatamente a eventual discussão que se abriria e que se eventualmente pode se abrir da discussão, né, de a não menção do verbo receber, o recebimento, né, da denúncia. E aí, no entender deste autor, a lei equivocadamente não mencionou a palavra recebimento. Com relação ao marco temporal constante dos itens B, C, D e E, esse instituto continua a ser aplicável. Nesse contexto, não se operará a prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia ou queixa, isto é, durante a fase do inquérito policial ou da investigação criminal, em que ocorre a apuração do fato. Mas poderá incidir a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, nesse momento, pela pena máxima em abstrata, como foi, inclusive, alegado à tribuna, que em determinadas hipóteses isso se protrairia num tempo muito grande. Sobre a aplicação da lei penal no tempo, a norma não retroage, não podendo prejudicar os autores de crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, ou seja, antes de 5 de maio de 2010. Fecho a citação. No mesmo sentido, pronunciaram-se Luiz Flávio Gomes, Áurea Maria Ferraz de Souza. Depois eu abordo corrente doutrinária que acoimou esta alteração legislativa de inconstitucional, por violar a proporcionalidade e os princípios da isonomia, da individualização da pena, da culpabilidade e da razoável duração do processo. Em sentido contrário ao aqui citado Fernando Capês, Luiz Flávio Gomes, Áurea Maria Ferraz, estão Pier Paulo Cruz Bottini, nova regra da prescrição, que cria desproporcionalidade, artigo publicado na revista jurídica Conjur, René Ariel Dotti, a inconstitucionalidade da lei número 12.234/2010, disponível também na revista jurídica migalhas.com.br, César Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal, parte geral. E uma terceira corrente é formada por Damásio, que entende que se acabou com toda e qualquer prescrição retroativa.
A tanto eu não vou, ministro Marco Aurélio. A tanto eu não vou. Da leitura que eu faço do novo dispositivo legal de 2010. Transcrevo aqui, então, esta terceira corrente e omito a leitura, mas registro que Damásio tem esta leitura de que a nova legislação teria extinguido todo tipo de prescrição retroativa. E aqui faço referência, em homenagem a este festejado e grande autor da área do direito penal, especialmente também do processo penal, o artigo 1º da lei pode ter tido esta intenção, ministro Celso, porque o artigo 1º diz o seguinte, da Lei 12.234. Esta lei altera os artigos 109 e 110 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para excluir, e o artigo 1º é expresso, para excluir a prescrição retroativa. Mas isto não gera direito material, até porque, pela Lei Complementar 95, que foi fruto de um grupo formado pelo ministro Gilmar Mendes, quando era subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, no governo Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu a Lei Complementar 95 que todo o primeiro artigo de uma lei tem que dizer qual é a sua intenção, mas ele não tem um efeito material. Esse efeito material vem da nova redação do 110. E na nova redação do 110, o que ficou excluído para a prescrição da pretensão retroativa, na minha ótica, foi o período entre o fato e o recebimento, que embora não esteja escrito, mas eu entendo que é este o momento, o recebimento da denúncia ou da queixa. Pois bem, no terceiro tópico do meu voto, eu falo então da subsistência parcial da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e que penso que com a leitura desse artigo 1º e com a menção que acabo de ter feito a respeito, eu posso então resumir. Mas eu vou neste tópico, senhor presidente, falando da intenção do legislador no artigo 1º, que acabei de mencionar aqui, a alteração que houve, cito Robert Alexi, cito doutrinas aqui várias, cito Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco, no curso de Direito Constitucional, cito Aníbal Bruno, sobre a finalidade do direito penal. Enfim, senhor presidente, cito aqui vasta teoria jurídica, que se eu fosse fazer a leitura, muito cansaria a todos. Cito aquele que foi meu professor no Largo de São Francisco, Paulo José da Costa Júnior, no ano de 1987, no meu segundo ano da Faculdade de Direito, José Frederico Marques, calcado em Betiol. Cito aqui vários autores, cito o nosso querido colega Luiz Roberto Barroso. Faço uma análise de submissão da lei àquelas três fases da proporcionalidade, e da proporcionalidade em sentido amplo, a idoneidade e a proporcionalidade no sentido da sua idoneidade ou adequação e da sua necessidade ou proporcionalidade no seu sentido estrito. E então eu vou fazendo este teste, também não vou fazer a leitura da submissão, então, da lei a este teste da sua compatibilidade e da possibilidade. E chego à conclusão que, na proporcionalidade em sentido estrito, na síntese de toda essa análise, que esta lei está dentro da proporcionalidade e mais que ela está dentro, então, da competência, da discricionariedade compatível com a Carta por parte da decisão emanada do Congresso Nacional. Continua-se aqui, senhor presidente, mais adiante, citando que a Lei 12.234/2010, já as folhas 32 do voto, se insere na liberdade de conformação do legislador. Ela passa no teste da proporcionalidade
e que o legislador tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que não lhe seja vedado pela Constituição e nem viole a proporcionalidade, a fim de, ao restringir direitos, realizar uma tarefa de concordância prática justificada pela defesa de outros bens ou direitos também constitucionalmente protegidos. Cito quanto à razoabilidade também Humberto Ávila, eu digo que não seria até necessário, dada a sua notoriedade, lançar mão de pesquisas e relatórios para demonstrar a baixa eficiência dos fluxos desse sistema de justiça criminal no Brasil, tanto do ponto de vista da investigação, quanto da aplicação da sanção penal e sua efetiva execução. Mas, em razão, senhor presidente, de alguns dados aqui que realmente chamam a atenção, eu vou me permitir, neste ponto, fazer a leitura, senhor presidente. E cito, embora diga anteriormente, como acabei de dizer, que isto não é relevante para a decisão jurídica, mas eu penso que é extremamente importante para um registro ao se abordar o tema. A título de exemplo, eu cito o Relatório Nacional da Execução da Meta 2. Trata-se da seguinte meta, ministro Gilmar, Vossa Excelência que tanto trabalhou no Conselho Nacional de Justiça no estabelecimento destas metas. A impunidade como alvo, meta 2 do CNJ. Da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, cujos gestores são o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho, doutora Ela Vieco, Nacional do Ministério Público e o Ministério da Justiça, segundo o qual esse relatório nos traz, a taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil situa-se entre 5% e 8%. Por sua vez, a taxa de esclarecimento de roubos no estado de São Paulo situa-se entre 2% e 4%. Outros dados empíricos alusivos à impossibilidade de se investigar com eficiência todos os crimes bem ilustram a vinculação e o propósito, e mais do que tudo, a adequabilidade da lei à realidade, o oposto do que vem a impetração requerer. Na verdade, a lei vem adequar a nossa legislação a uma realidade de dificuldade material de investigação. Apenas no estado de São Paulo, de janeiro a agosto de 2014, foram instaurados 314.334 inquéritos policiais. Em 2013, foram instaurados, no total, 429.279 inquéritos policiais. Todos esses dados extraídos do sítio eletrônico da Secretaria de Segurança Pública daquele estado. Em 2013, foram registradas no mesmo estado 4.444 ocorrências de homicídio. Em 2012 e 2011 foram, respectivamente, 4.836 e 4.193. Por outro lado, de furtos, 542.888 em 2013. Em 2012, 543.310. Em 2011, furtos, 541.139. Roubos, em 2013, 257.062. 2012, 237.810. 2011, 235.523. De acordo com a pesquisa do Instituto Sou da Paz, apresentado no 7º encontro do Fórum de Segurança Pública, foram registrados no município de São Paulo, em 2009, 159.578 boletins de ocorrência referentes a crimes de roubo e extorsão.
desse universo foram instaurados, desse universo de 159.578 boletins de ocorrência referentes a roubo, foram instaurados 9.759 inquéritos, dos quais 6.778 foram relatados, identificando a autoria do crime. Em 2010, foram 145.926 boletins de ocorrência de crimes daquela espécie, em relação aos quais foram instaurados 9.107 inquéritos, dos quais 6.510 foram relatados, identificando a autoria do crime. E aí prossigo aqui esta análise. Some-se a essas estatísticas parciais milhares de outros ilícitos penais, tráfico de drogas, estelionato, lesões corporais, violência doméstica, crimes de falso, crimes contra a administração pública, etc., de boletins de ocorrência de inquéritos policiais, inclusive relativos a anos anteriores, que sucessivamente se cumulam para a investigação. Diante desses números encontráveis em todas as esferas, federal, estadual, distrital, e da impossibilidade financeira do Estado atender em sua plenitude a todas as outras demandas sociais, importaria a dissociação da realidade pretender que os órgãos da persecução devessem ser providos com toda a estrutura material humana para investigar com eficiência e celeridade todo e qualquer crime praticado. A avassaladora massa de delitos a investigar é indiscutivelmente uma das causas eficientes da impunidade, dada a demora, quando não verdadeira impossibilidade, no seu esclarecimento da verificação da eventual culpa do imputado e na punição dos culpados, assim reconhecidos definitivamente como tais. E aí eu sigo, senhor presidente, com outras análises fáticas e também teóricas e sociológicas de sociologia criminal a respeito destes elementos. E mais adiante, senhor presidente, para ir resumindo, eu vou dizendo que o legislador, talvez atento a essa advertência, optou por não mais prestigiar um sistema de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, que culminava por esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional penal. Ou seja, entre a data do fato e a dificuldade de elementos materiais para a investigação, para a apresentação da denúncia, ministro Celso, o recebimento dessa denúncia, um tempo muito grande diante da dificuldade material. Depois, diante da pena em concreto aplicada, este período de investigação, como foi muito diluído no tempo, muito protraído no tempo, acabava por significar a impunidade. Com todas as dificuldades possíveis, o Estado foi lá, investigou, o Ministério Público denunciou, o Judiciário condenou, mas a aplicação em concreto levava uma pena que, naquele período, entre o fato e a apresentação da denúncia e o seu recebimento, acabava levando à prescrição da pena, da prescrição da pretensão punitiva em concreto diante da pena aplicada. Não foi uma omissão de investigação, como são nas centenas de milhares de casos aqui que ficam sem solução. Nós estamos falando, ministra Rosa, daqueles casos em que houve solução e condenação, mas da contagem deste período de dificuldade material de investigação, que então se aplicava à prescrição com a pena em concreto já formulada. Pois bem, a lei, a meu ver, veio exatamente se adequar a essa realidade material do Estado na dificuldade de investigar e apresentar, então, uma denúncia que é apresentada a tempo, diga-se, porque a prescrição da pena em abstrato, de acordo com a pena máxima, não ocorreu ainda quando ela é apresentada, né? Abordo a questão da análise da isonomia, vou aqui omitir a leitura sobre o ponto. Abordo o direito comparado, senhor presidente. Aqui eu vou também me permitir rapidamente, aqui já estou na página 42, senhor presidente. Eu digo que a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa pela pena aplicada na sentença constitui peculiaridade, até onde pesquisei, constitui peculiaridade do Código Penal brasileiro. Não encontra similar até onde alcancei em nenhum outro ordenamento jurídico. Registro na parte que interessa as seguintes legislações alienígenas. E aí os eminentes colegas poderão me auxiliar se estiver aqui algum equívoco na pesquisa formulada.
Código Penal alemão distingue prescrição da ação penal com base na pena máxima abstratamente combinada ao crime, parágrafos 78 e 78-A, de prescrição da execução da pena, parágrafo 79, esta sim regulada pela pena aplicada. Mas aí a prescrição da execução, não retroativa. Código Penal italiano, artigo 157. A extinção do delito que se verifica pelo decurso do tempo correspondente ao máximo da pena combinada, nunca inferior a 6 anos, na hipótese de crime, e a 4 anos quando se tratar de contravenção. Já no artigo 172, ao tratar da prescrição da pena que se inicia no dia em que a condenação se torna definitiva, estabelece que a pena de reclusão se extingue com o decurso de tempo equivalente ao dobro da pena infligida, em todo caso, nunca superior a 30 e nem inferior a 10 anos. Código Penal espanhol, 131, ao tratar da prescrição do delito, prevê que os delitos prescrevem em 20 anos, quando a pena máxima combinada for de 15 anos ou mais de prisão. Em 15 anos, se a pena máxima for de prisão entre 15 e 10. Aos 10, quando a pena máxima for prisão superior a 5 e não superior a 10. E em 5 anos, para os demais crimes, exceto injúria e calúnia, que prescrevem em 1 ano. A legislação espanhola trata com maior rigor a prescrição das penas impostas por sentença definitiva, uma vez que no artigo 133 do Código Penal determina que prescreve em 30 anos as penas superiores a 20 anos, em 25 anos as de prisão iguais ou superiores a 15 anos e que não excedam 20 a 20, e em 20 anos as de prisão superiores a 10 e inferiores a 15, e em 15 anos a prisão por mais de 5 anos e que não excedam a 10, e em 10 anos as demais penas graves, em 5 anos as penas menos graves e em 1 ano as penas leves. E aí eu vou ao Código Penal português, Código Penal argentino, Código Penal colombiano, Código Penal chileno, Código Penal mexicano. E digo, em conclusão, senhor presidente, já as folhas 48, a penúltima de meu voto, que, como se observa em todas essas legislações estrangeiras, a prescrição da pretensão punitiva, ora denominada de prescrição da ação penal, ora de prescrição do procedimento criminal, regula-se invariavelmente pela pena máxima abstratamente combinada ao crime e nunca pela pena aplicada na sentença, a qual regula tão somente a pena aplicada na sentença. De ordinário, na legislação alienígena, ela só serve para a prescrição da pretensão executória. Dito de outro modo, nas legislações alienígenas, a vocação da pena aplicada na sentença é regular com efeitos ex nunc a prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado da condenação, não a prescrição da pretensão punitiva com efeitos ex tunc, como nós conhecemos na nossa legislação. Seria lícito afirmar que esses ordenamentos jurídicos violam a proporcionalidade? E aí faço ponderações sobre isso. Parece-me que não. Cuida-se de mais uma demonstração inequívoca de que, embora a pena justa para o crime seja aquela imposta na sentença, é questão de política criminal, a cargo do legislador, estabelecer se a prescrição, enquanto não transitada em julgado, a condenação deve ser regulada pela pena abstrata ou concreta, bem como, nesta última hipótese, definir a extensão dos seus efeitos ex tunc. Se na lição de Geschek nem tudo o que aparece como eficaz é justo, penso que a alteração legislativa ora haver gastada mostra-se constitucional, justa e eficaz, razão por que deve ser prestigiada. E aí, tendo feito um resumo de meu voto, como já disse anteriormente, eu chego à conclusão de que se impõe a denegação da ordem com a manutenção da rigidez da inovação legislativa. É como voto, senhor presidente. Pois não. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo excelente voto que trouxe, que abordou o tema sob o prisma do direito temporal, do direito comparado, da doutrina, da jurisprudência, examinou o estado atual da questão, direito positivo, para chegar a uma conclusão. É um voto exaustivo, sem dúvida nenhuma, que conclui pela constitucionalidade dessa alteração legislativa que alterou o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, em razão da edição da Lei 12.234, 2010, e, portanto, Vossa Excelência denega a ordem. Eu colho o voto dos demais ministros. Ministro Barroso, como vota? Presidente, também eu cumprimento o eminente ministro Dias Toffoli pelo voto
que esgotou a reflexão sobre a matéria e também eu entendo que a lei é legítima e que foi um exercício válido de liberdade de conformação pelo legislador, de modo que também eu estou denegando a ordem. Pois não. Ministro Zavascki. Senhor presidente, também acompanho com os cumprimentos pelo exaustivo voto do ministro Dias Toffoli. Não vejo aqui nessa legislação, que certamente não eliminou o Instituto da Prescrição Penal, como se alegou, não vejo nenhuma incompatibilidade com as normas constitucionais. Eu acompanho o relator. Pois não. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu também cumprimento o ministro Toffoli pelo voto brilhante que proferiu e acompanho Sua Excelência, entendendo plenamente rígida a norma acoimada de inconstitucional. Pois não. Ministra Carmen. Também, presidente, reitero, como fizeram os colegas, o brilhantíssimo voto do ministro Toffoli, muitíssimo bem lançado, que é uma peça realmente, como várias outras que Vossa Excelência tem trazido, primorosa quanto à análise sobre todos os aspectos do caso. Concluo tal como o ministro relator, no sentido da denegação da ordem, por não vislumbrar, como ele bem comprova, qualquer mácula que pudesse comprometer a validade da norma que está posta em questão. Gilmar Mendes. Presidente, também eu gostaria de cumprimentar o relator pelo cuidadoso e exaustivo voto trazido. Na verdade, é um estudo bastante completo desse tema, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento da prescrição retroativa, como também no que concerne a questão colocada no direito comparado. E como nós vimos também, Sua Excelência fez visita, inclusive, aos elementos fáticos existentes, aquilo que a gente chama, na linguagem de Friedrich Miller, do âmbito normativo, demonstrando, inclusive, as razões pelas quais o legislador teria buscado proceder a essa alteração, para não acabar por consagrar nesse lapso a prescrição e, por conseguinte, a impunidade. Nós mesmos que temos lidado com o processo criminal, temos verificado quão difícil, e muitas vezes na turma tem ocorrido isso, fixar a pena e com algum proveito. Quer dizer, depois do processo tramitar, né, fazemos a dosimetria adequada para não fazermos elevações artificiais, e depois verificamos também aqui a prescrição. E, no caso, aqui o que se discute é a prescrição da pretensão punitiva. Sua Excelência se ouve, acho que com elevo, com perfeição digna deste tribunal no trato da matéria, respondendo, inclusive, às indagações feitas a propósito da aplicação do princípio da proporcionalidade ou da eventual desproporcionalidade da medida. De modo que eu, louvando a atuação cuidadosa da Defensoria Pública, que nós sempre destacamos, mas eu gostaria de felicitar o ministro Toffoli por mais essa belíssima contribuição. Pois não. Ministro Marco Aurélio. Presidente, fiquei vivamente impressionado com as estatísticas, considerados os crimes que ficam no limbo e não são apurados. Numa visão que, para mim, pode não ser a dos colegas, apontaria como aligerada, talvez a culpa, quem sabe, seja da passagem do tempo. Talvez a culpa, quem sabe, seja desse instituto tão importante para viver-se em um Estado democrático de direito, que é o Instituto da Prescrição, no que encerra, em última análise, nada mais, nada menos do que segurança jurídica. Presidente, gostaria de ressuscitar Câmara Leal,
no clássico Prescrição e Decadência, livro com o qual me defrontei nos bancos da Nacional de Direito. E relembrar que prescrição pressupõe inércia. Daí dizer-se que o termo inicial da prescrição coincide com o nascimento da ação. No caso, coincide com a pretensão punitiva, quer se trate de ação pública incondicionada ou de ação privada, a queixa-crime. Há um sistema, presidente, que precisa ser mantido, preservado, tomando-se de empréstimo o que decorreu do bom senso, que em direito o meio justifica o fim, mas jamais o fim ao meio, sob pena de graçar o justiçamento, graçar a Babel. Já temos, presidente, um equilíbrio notado entre o binômio justiça e segurança jurídica. E esse equilíbrio, inegavelmente, decorre de uma opção política normativa. Potencializado o predicado justiça, nós não teríamos o efeito do tempo. Haveria inocuidade do fator tempo. E não teríamos também, um fim na parafernália de recursos, porque a possibilidade de uma decisão contrária à almejada justiça ela é latente, já que a decisão é formalizada por homens. A justiça, como dizia Eliezer Rosa, a justiça é obra do homem, é passível de falha. Mas há o outro predicado que não pode ser colocado em segundo plano, que é o predicado segurança jurídica. E aí nós temos a limitação recursal e temos também os dois institutos, um ligado ao direito e o outro ligado à pretensão. Refiro-me à decadência e à prescrição, propriamente dita. A prescrição penal, o curso da prescrição penal, já está, a meu ver, suficientemente mitigado, flexibilizado pelo Código Penal, no que o artigo 117 alude aos fatores interruptivos, deixando mais em paz a máquina judiciária em termos de consciência, aos fatores interruptivos do prazo prescricional. E aí temos o recebimento da denúncia, temos a pronúncia, temos a confirmação da pronúncia, temos a sentença, e eu me refiro aqui não à sentença como ato do juízo, me refiro ao gênero decisão, alcançando também os pronunciamentos estampados em acordos, a sentença ou acórdão condenatório. Presidente, tudo recomenda que, cometido um crime, atue o Estado. Atue o Estado mediante atividade a ser desenvolvida pela Polícia Judiciária e atue o Estado acusador. O Estado acusador que é personificado no Ministério Público, no membro do Ministério Público. E, tendo em conta a prática criminosa, os elementos envolvendo a prática criminosa, tudo recomenda que o Estado realmente seja um Estado eficiente, quer sob o ângulo da polícia, quer sob o ângulo da persecução criminal. E ainda
presentes os elementos da prática criminosa, simplesmente a investigação. E nós pagamos tributos suficientes para ter-se o Estado aparelhado no bom sentido, porque esse vocábulo tem sido utilizado para outras finalidades espúrias. Aparelhado o Estado no bom sentido, ou seja, para atender aos anseios sociais quanto à paz, quanto à segurança. Dizer-se que praticado o crime não se tem, e a tanto se chega, a pretensão punitiva do Estado é até mesmo, presidente, contrariar a ordem natural das coisas. De duas, uma. Ou não há pretensão punitiva, não nasceu ainda a ação, ou já nasceu a ação e deve o Estado atuar, sob pena de, em homenagem à segurança jurídica, incidir a prescrição. É um sistema que não pode ser, né, distinguido, considerada a persecução criminal. Ou seja, prescrição necessariamente coincide, em termos de contagem do prazo, com o nascimento da ação. E praticado o crime, nasce a pretensão punitiva, quer mediante oferecimento imediato da denúncia, quer, se necessário, procedendo-se à necessária investigação. 2 artigos do da Constituição Federal, das leis, 2 artigos se referem à segurança jurídica, colocando a segurança jurídica no mesmo patamar da saúde, do direito à vida. Aludo aos artigos 5º e 6º. Indaga-se, presidente, presente regras da Constituição, presente a interpretação sistemática das diversas normas da prescrição, nós podemos assentar que há razoabilidade se expungir do cenário jurídico a contagem do prazo prescricional presente à prática delituosa até que surja a denúncia? A meu ver, não. E para, assim, concluir, basta que se considere que veio uma norma simplesmente pedagógica, porque esse direito já era íncito, prevendo que o cidadão tem direito à duração razoável do processo, o desfecho do processo, seja civil, seja criminal, em um prazo razoável. E que o Estado atue, que o Estado realmente dê uma infraestrutura à Polícia Judiciária, dê uma infraestrutura ao Ministério Público, dê uma infraestrutura ao Judiciário, viabilizando a eficácia, a concretude maior desse direito constitucional, que é o direito a ter-se o término do processo, seja qual for, em um período razoável, mas a mais, presidente. E aí surge um problema sério, porque não teremos um dado para concluir pelo móvel dessa garantia constitucional. O que nos vem do inciso 49 do artigo 5º, que no caso de inércia do Estado acusador na ação penal pública incondicionada, no caso de inércia, é possível a ação privada, substitutiva, é o que está no preceito da ação pública incondicionada. Quando se poderá atuar no campo privado da ação?
Considerada a inércia do Estado acusador, se não houver um prazo para o Estado acusador atuar e, avizinhando-se o término, ter-se a iniciativa privada, esse preceito, o inciso 49 do artigo 5º, ficará em segundo plano. Mas há mais, presidente. É medula da Constituição Federal o tratamento igualitário. Por que agora, em relação ao todo-poderoso Estado, não haverá o curso da prescrição presente um delito? Presente um delito em relação ao qual a sociedade tem interesse na apuração imediata, mas que não seja a ferro e fogo, observados os parâmetros próprios, normativos. Se disser que não corre a prescrição, nós estaremos aditando a Carta da República, porque ela é exaustiva no que aponta os crimes imprescritíveis, muito embora estejamos aditando de forma mitigada, de forma balizada no tempo, ao proclamar que é cometido o crime até que o Ministério Público, se mova quanto à persecução criminal, não há prescrição. Nesse período, todo e qualquer crime, pouco importando a gravidade, fica imprescritível. Será que se coaduna com a Constituição Federal, com os princípios da segurança jurídica, da atuação a modo e tempo do Estado, com a questão alusiva à substituição da ação penal pública incondicionada pela iniciativa privada, com a imprescritibilidade exaustiva prevista na própria Carta? Para mim, a resposta é negativa. Há um verdadeiro aditamento à Constituição Federal. Com razão, mestre René Ariel Dotti, com razão, Pier Paolo Cruz Bottinini, com razão, César Roberto Bittencourt, no que colaram a essa inovação, e de bem-intencionados o Brasil está cheio. Parece que com o preceito não teremos mais prática criminosa, No que colaram a essa inovação da lei, para mim, nesse ponto, famigerada, Lei 12.234, a pecha de inconstitucional. O sistema, presidente, ficará capenga caso o Supremo, guarda-maior da Carta da República, diga que, praticado um crime, o gravame é muito grande, considerado esse ato, o Ministério Público não tem prazo para atuar, ainda que haja dados suficientes para a propositura da ação penal, independentemente da investigação. Peço vênia, presidente, por isso mesmo não posso elogiar o voto do relator, para divergir e conceder a ordem, proclamando aos quatro ventos que o disposto hoje na parte final do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, presente a Lei 12.234, de 5 de maio de 2010, não se harmoniza com a Constituição Federal e declaro a inconstitucionalidade dessa parte final, ou seja, da expressão não podendo, em nenhuma hipótese, ser caro por todos os lados. Parece até que tem jogo do bicho, Em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Ou seja, o cidadão que tenha interesse em ajuizar uma ação privada penal não tem prazo para fazê-lo.
O Ministério Público também não tem prazo. E hoje, pelo que eu sei, talvez o Ministério Público esteja melhor estruturado do que a própria magistratura. Tanto que agora está em voga inverter-se valores. Ao invés dos membros pretenderem equiparação aos integrantes da magistratura, os integrantes da magistratura é que estão correndo atrás dos direitos do Ministério Público para se situarem no mesmo patamar. Quem sabe, daqui a pouco, o tenhamos, e eu sou egresso do Ministério Público, posso falar tranquilamente, o tenhamos como um poder da República. Agradeço a Vossa Excelência. Eu tomo o voto do eminente ministro Celso de Mello. Senhor presidente, o plenário do Supremo Tribunal Federal acaba de ouvir mais um primoroso voto proferido na sessão de hoje pelo eminente ministro Dias Toffoli, que fez uma análise histórica do surgimento do Instituto da Prescrição Retroativa em nosso direito penal. Surge, como Sua Excelência bem demonstrou, como uma criação pretoriana construída por essa Suprema Corte a partir do início da década de 1960, mais especificamente a partir de 1961, quando o saudoso e eminente ministro Nelson Hungria, eminentíssimo penalista, destaca no seu voto que sempre fora, no fundo, essa a opinião doutrinária que ele mantinha a respeito do tema. E relembrando, para tanto, que, no fundo, a velha parte geral do Código Penal, então vigente, não é simplesmente reeditara no ponto prescrição normativa fundada num ato do governo Arthur Bernardes, consubstanciado no Decreto 4.760 de 1923. Também eu, senhor presidente, entendo na linha do substancioso e exaustivo voto pronunciado pelo eminente ministro Dias Toffoli e pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para, neste ponto, dissentir de Sua Excelência. Também entendo, senhor presidente, que subsiste íntegra, porque compatível com o texto da Constituição, a norma inscrita no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, na redação que lhe deu a Lei 12.234, de 5 de maio de 2010. Também tenho por inocorrente na espécie qualquer ofensa por parte do legislador ao positivar formalmente em texto normativo essa nova disciplina jurídica do Instituto da Prescrição Penal. Também tenho por inocorrente qualquer ofensa aos diversos princípios que aqui foram invocados na preciosa impetração deduzida pela Defensoria Pública da União. Vale dizer, não me parece incompatível essa regra legal, essa nova regra legal, esse ius novum, com os princípios da proporcionalidade em sentido amplo, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da isonomia, da necessária duração razoável do processo ou incompatibilidade com o postulado que veda o retrocesso. No fundo, senhor presidente, também entendo, considerado o dissenso doutrinário que existe na matéria e que o eminente ministro Dias Toffoli tão bem resenhou no seu substancioso voto, também entendo
subsistir parcialmente em nosso sistema normativo o Instituto da Prescrição da Pretensão Punitiva na modalidade retroativa, calculada pela pena concretamente aplicada. E é importante destacar esse ponto, senhor presidente, porque, como todos nós muito bem sabemos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a impropriamente denominada prescrição da ação, mas o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca, como todos sabemos, inúmeras consequências no plano jurídico, destacando-se aquelas que importam, primeiro, nós sabemos, em extinguir a própria punibilidade do agente, ou em legitimar a absolvição sumária do imputado, ou em não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social, bem assim aquele efeito que assegura ao réu a possibilidade de obtenção, até mesmo de certidão negativa de antecedentes penais, ressalvadas as exceções legais. Veja-se, nesse sentido, o que dispõe o artigo 202 da própria Lei de Execução Penal, o que estabelecem as normas de serviço, por exemplo, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o que prescreve a resolução do Supremo Tribunal Federal, número 356, de 2008. Também o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado obsta o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu objeto, mantém íntegro o estado de primariedade do réu e veda a instauração contra o acusado de novo processo penal pelo mesmo fato. Essa questão, nós sabemos que a prescrição é um instituto de direito material. Sendo um instituto de direito material, é claro que a ela se aplica o postulado constitucional que permite a retroação no tempo da lex missior, vale dizer, dos estatutos penais mais benignos ou mais benéficos. Por isso mesmo é que foi destacado no voto do eminente ministro Dias Toffoli que essa nova lei, vale dizer, a lei 12.234 de 2010, ela se qualifica como verdadeira lex gravior em relação a fatos cometidos antes do início da sua vigência, vale dizer, antes do dia 5 de maio de 2010. De qualquer maneira, como ela não retroage, porque haveria aí uma retroação impéius, ela não pode, evidentemente, afetar, comprometer a situação jurídica ou prejudicar os autores de delitos cometidos antes do início da sua vigência, de tal modo que, em relação a tais fatos delituosos, ainda subsiste a velha regra do Código Penal, alterada em 2010. De outro lado, senhor presidente, nós vimos, e o eminente ministro Dias Toffoli nos relembrou esse aspecto, que a Constituição da República estabelece duas hipóteses de absoluta imprescritibilidade da pretensão estatal, seja de punir, seja de fazer executar a pena. Uma dessas hipóteses diz respeito à prática do crime de racismo, e a outra refere-se à incriminação de ações de grupos armados, sejam eles civis ou militares, que atentem contra a integridade da ordem constitucional ou contra o próprio Estado democrático de direito. E isso daí vai colocar certamente uma questão, não neste caso, mas futuramente em outros processos, com que esta Corte vai se defrontar. Essa separação operada pela Constituição, destacando a imprescritibilidade em relação a essas duas modalidades delituosas, teria significado o quê? Uma interdição
específica ao legislador, que obviamente não poderia considerar prescritíveis as pretensões estatais em relação a essas modalidades delituosas, ou haveria aí uma cláusula de vedação geral, inibitória do poder do legislador de estabelecer outras hipóteses, ainda que em sede legal, notada em sede legal, outras hipóteses de imprescritibilidade. Isso é importante por quê? Porque se nós formos ao Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional em 1998, e que foi e constituiu o objeto de formal incorporação ao plano do ordenamento positivo interno do Brasil, nós iremos verificar que o artigo 29 do Estatuto de Roma consagra a cláusula da imprescritibilidade. E, mais importante, todos os estados que subscreveram com o Brasil, ou que posteriormente aderiram ao Estatuto de Roma, que está em plena vigência no plano internacional, todos os estados não puderam opor nem oferecer reservas, porque o artigo 120 desse mesmo Estatuto de Roma apenas autorizava a adesão em bloco ou simplesmente a não subscrição ou a não adesão. Muito bem, o artigo 120 do Estatuto diz claramente que não são admitidas reservas ao presente Estatuto. Pois bem, a Presidência da República, no mandato do anterior presidente, remeteu ao Congresso Nacional projeto de lei que contém quase ou mais, ou um pouco mais, de 140 artigos. O ministro Toffoli, então advogado-geral da União, subscreve a exposição interministerial, também assinada pelos ministros de Estado das Relações Exteriores e da Justiça, e também pelo ministro-chefe da Advocacia Geral da União, encaminhando essa proposta. Por quê? Porque, obviamente, não podemos aplicar institutos de direito penal sem a intermediação necessária de uma lei formal. A Constituição estabelece em matéria não apenas de tipificação de delitos, mas de cominação de penas ou do estabelecimento de outras regras de direito material no plano penal, estabelece a reserva absoluta, uma reserva constitucional absoluta de lei em sentido formal. Por isso mesmo é que essa grande discussão, que afinal veio a ser resolvida no primeiro momento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que foi o relator ministro Marco Aurélio, e posteriormente pelo plenário dessa Corte na Ação Penal 470, o Supremo Tribunal Federal jamais admitiu a tipificação no direito brasileiro, a partir da Convenção de Palermo, do crime de organização criminosa. Houve necessidade da tipificação penal em sede normativa apropriada, vale dizer, lei em sentido formal, desse delito, o que ocorreu no ano de 2013, com uma lei que agora define a estrutura típica, os elementos essenciais do crime de organização criminosa. Pois bem, nós estaremos às voltas com esse aspecto, a questão da imprescritibilidade imposta pelo Estatuto de Roma, que o Brasil subscreveu e que é disposição que é reproduzida nesse projeto de lei, que lamentavelmente ainda não foi sequer apreciado pela Câmara dos Deputados, não obstante a sua altíssima relevância, o seu altíssimo significado. Mas, de qualquer maneira, a questão da imprescritibilidade, seja como uma cláusula de vedação geral destinada ao legislador comum, seja uma cláusula de interdição específica apenas só em relação a esses dois crimes, racismo de um lado, prática do racismo de um lado, e de outro lado, ações armadas de grupos civis ou militares contra a integridade e a estabilidade da ordem constitucional e do Estado Democrático de Direito. Essas são questões que nós teremos que certamente apreciar. Mas, no caso, nós estamos examinando a compatibilidade de uma norma de direito penal, portanto, de direito material,
que preservou, de modo mais limitado, o instituto da prescrição da pretensão punitiva, pois de prescrição de pretensão punitiva se cuida, não há que se cogitar, no caso, quando se fala da chamada prescrição retroativa, a modalidade retroativa de prescrição da pretensão executória, considerada a amplitude dos efeitos que derivam do reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade, mas, sob esse aspecto, senhor presidente, a mim me parece que o eminente ministro Dias Toffoli, nesse, repito, primorosíssimo voto, bem analisou o tema, examinando-o na perspectiva do direito comparado, mostrando a evolução do tratamento jurisprudencial que esta Suprema Corte dispensou ao Instituto, as oscilações que ocorreram também no plano do direito penal positivo, para concluir, a meu juízo, pedindo vênia, para concluir acertadamente que subsiste em sua integralidade, por ser compatível com o texto da Constituição, o Instituto da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa, calculada a prescrição, nesse caso, pela pena concretamente aplicada. E, de qualquer maneira, ressalvada a aplicação, aliás, a subsistência, portanto, a ultratividade da norma penal anterior, que consagrava de maneira mais benéfica aos agentes de fatos delituosos o cálculo da prescrição penal, considerado o período anterior ao próprio recebimento da peça acusatória, cuidando-se ou não de denúncia ou de queixa-crime. Portanto, senhor presidente, eu acompanho inteiramente o magnífico voto que o eminente ministro Dias Toffoli proferiu. Pois não. Eu, diante do substancioso voto do ministro Dias Toffoli e dos argumentos que se seguiram, eu também denego a ordem, cumprimento o doutor Gustavo de Almeida Ribeiro pela brilhante sustentação oral que fez e peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio por dele discordar. Suspendo a sessão por 30 minutos, anunciando que, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, denegaram a ordem.